Olá, amigos da Paranormal Attack. Quem viveu a década de 90 com certeza deve ter assistido ao Família Dinossauro. E lembra do grupo que controlava as notícias na imprensa e seu famoso comercial. Isto é assim. Nós sabemos onde você mora. Nós sabemos quem você é. É uma série que, se você não assistiu, assista. Se você assistiu quando criança, assista agora com sua cabeça de adulto. E veja quanta verdade ela jogava na nossa cara. Mas o motivo do vídeo de hoje é não falar sobre a família dinossauro, e sim Como segredos e conspirações afetam nossa vida desde os os primórdios primórdios. dos tempos. Fiquem comigo até o final e, ao terminarem esse vídeo, desconfiando até da própria sombra. Relatório Octopode. Teóricos da conspiração falam que John Kennedy teria sofrido o atentado, que é de conhecimento público, no mundo inteiro porque ele teria descoberto e decidido levar a público, a nível mundial, um documento chamado Relatório Octopode, que seria um documento ultraconfidencial elaborado pela CIA, que revelaria um governo paralelo, mundial secreto, onde os homens mais poderosos do mundo, que viveriam fora da mídia e por isso seriam desconhecidos do grande público, e essas pessoas dominariam o sistema financeiro mundial, as bolsas de valores de todo o planeta. Seriam também os causadores das crises regionais e globais, e seriam eles que decidem onde e quando pode se começar uma guerra, além de dominar as informações entre os governos. Obviamente que essas informações correm soltas pela Deep Web, mas nenhum documento ou foto é exposto, apenas comentado. E quem fala sobre o assunto vive nas sombras porque sabe que, se mostrar que sabe demais, pode, digamos assim, ser abduzido e nunca mais voltar a ser visto. Quem lançou o termo octopus foi o jornalista Danny Casalaro, que faleceu de forma misteriosa em 1991, enquanto investigava uma rede de corrupção entre empresas de defesa militar, crime organizado e governos. Ele chamou essa rede de octopus. Imagina um grupo com tamanho poder que seria capaz de desviver o presidente do país com o maior poder bélico do mundo. E ainda assim continuar em segredo. É de se pensar. Então a gente vai começar aqui pelo projeto Prometeu. Imagina uma agência governamental que oficialmente não existe, mas que tem verba ilimitada. Pode controlar informações sobre OVNIs e vida extraterrestre, controlar a mídia, a educação e a internet. Estão ligados a outro projeto chamado Majestic 12. E as teorias dizem que esses dois grupos estão sob a supervisão de um grupo conhecido mundialmente como os Homens de Preto. A função dessas duas organizações seria de comprar o silêncio de testemunhas. As que não pudessem ser compradas deveriam ser desacreditadas. As que não conseguissem desacreditar deveriam ser ameaçadas. E se ainda assim elas insistirem em falar sobre o que viveram ou presenciaram, elas desapareceriam. Dois exemplos do poder dessas organizações podem ser vistos nos casos Roswell e Varginha, onde começaremos pelo mais antigo, que é o Roswell. Caso Roswell. Em 7 de julho de 1947, o fazendeiro William Brazel encontrou destroços metálicos espalhados em seu rancho, perto da cidade de Roswell, no Novo México, logo após uma severa tempestade e relâmpagos. O fazendeiro William Mac Brazel saiu para ver aqui os estragos em seu rancho. E ele dirigiu por alguns quilômetros e avistou uns destroços prateados no meio do pasto. Ele foi até lá e encontrou tiras metálicas finas, bastões, folhas que pareciam alumínio, mas quando amassados voltavam à sua forma original, sem deixar marcas ou algo parecido. Ele também encontrou o que parecia ser uma fita adesiva, cheia de marcações que para ele eram desconhecidas. Brasil recolheu alguns dos destroços menores e levou para os vizinhos no entorno do rancho. E levou uma parte para o xerife da cidade, que era o George Wilcox, que, não conseguindo entender do que se tratava, avistou a base aérea de Roswell.
foi mandado para investigar os objetos na delegacia o Major George Marcel, do setor de inteligência da base aérea. Ele viu os objetos na delegacia e pediu para que William Brazel o levasse até o rancho para ver o resto dos destroços. Lá ele recolheu mais uns pedaços e levou com ele para a base militar, até que um procedimento padrão, a não ser o de ter mandado um oficial de alta patente do serviço de inteligência para ver o que poderia ser apenas sucata levada pelo vendaval. No dia seguinte, no 8 de julho de 1947, o tenente Walter Haut, oficial de relações públicas da base militar, convoca a imprensa para emitir um comunicado oficial. O 509º Grupo de Bombardeiros da Força Aérea capturou um disco voador num rancho próximo a Roswell. No mesmo dia, o material foi capa dos jornais locais e, nesse mesmo dia, o rancho do William Brazel recebeu a visita de caminhões da Força Aérea que recolheram até o menor dos fragmentos e vasculhou a casa do William e dos vizinhos para ter certeza de que eles não ficassem com nada, pois tudo a partir daquele momento estava protegido pela Lei de Segurança Nacional. Porém, no dia seguinte, veio uma ordem do Comando Superior da 8ª Força Aérea em Fort Worth, Texas, ordenando que o material fosse levado ao general Roger Hanley. E assim que o material chegou, lá foi marcado outra coletiva de imprensa às pressas, onde o Major George Marcel estava presente na coletiva, que afirmava que o material encontrado era de um balão meteorológico. Na filmagem exibida em todo o mundo, é possível ver o Major claramente contrariado, mostrando um material que era diferente do mostrado à imprensa em Roswell e que ele, a todo momento, estava olhando para as pessoas que não apareciam na gravação. Era nítida a indignação dele, porque ele estava fazendo papel de tolo, como um homem da força aérea dos serviços de inteligência pode ter confundido um balão meteorológico com um objeto voador não identificado que não foi feito por seres humanos. Aí nós vamos para o caso do ET de Varginha. Minas Gerais, ano 1996, na madrugada de 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, ao sul de Minas Gerais, onde na época tinha a população de 120 mil pessoas, uma cidade próxima de quartéis, de indústrias, na madrugada do fatídico dia 20 de janeiro. Agricultores Érico e Oralina de Freitas relataram ali ter visto um objeto voador em formato de charuto, soltando fumaça e voando sobre uma fazenda. Eles contaram que esse charuto parecia desgovernado, seguia em direção à cidade. Eles viram, não entenderam o que viram e deixaram para lá. Não era problema deles. Porém, na manhã do dia seguinte, a vida de 3 meninas ia mudar. Lilian Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier. Elas caminhavam por um terreno baldio para cortar caminho ali no bairro do Jardim André por volta das 15h30. Seria um dia como outro qualquer, se elas não tivessem se deparado com uma criatura agachada, de cerca de 1,60 m de altura, pele marrom e brilhante, olhos vermelhos enormes, cabeça grande e sem cabelos, que aparentava estar assustado. As meninas fizeram o que se poderia esperar de qualquer pessoa. Saíram correndo e gritando, pedindo ajuda, até elas encontrarem Luísa Silva, mãe das 2 meninas ali. A Luísa, elas contaram que viram, e a Luísa, preocupada, reuniu alguns vizinhos e voltaram ao local. Mas nada encontraram lá, a não ser um forte cheiro de amônia, que não é comum naquele local. Agora, não se sabe se a história se espalhou pela pequena cidade como rastilho de pólvora, ou se o governo já estava monitorando aquela nave em formato de charuto, que em algum lugar da cidade, falo isso porque houve uma imensa movimentação de viaturas da Polícia Militar, praticamente todas as viaturas da cidade estavam rodando no bairro Jardim André e Hospital Regional de Varginha, além de
várias viaturas do Corpo de Bombeiros subindo e descendo as ruas com sirenes ligadas, mas não tinha nenhum incêndio, não tinha nenhum acidente. Testemunhas ainda mencionam que os soldados da Escola de Sargento de Três Corações também foram deslocados em caminhões para a cidade. Segundo ufólogos que estudaram a fundo esse caso, o corpo ou corpos de alienígenas que estavam na nave acidentada foram colocados dentro de caminhões do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Geral de Varginha, que era o mais equipado na região. Nisso, entre os dias 21 e 23, começam outros acontecimentos estranhos, começando pelo falecimento do policial militar Xerezi, de apenas 23 anos, que teria participado da captura de uma das criaturas vivas, onde se relata que durante a captura da criatura, ele teria conseguido arranhar o policial, que na hora pareceu não ser nada. Porém, o arranhão em poucos dias virou uma infecção generalizada que o levou a óbito em 15 de fevereiro de 1996, onde o laudo médico mencionou infecção bacteriana agressiva. E, novamente, os ufólogos que estudaram a fundo o caso afirmaram que a contaminação foi de ordem desconhecida, mas para não afirmar que não sabiam do que se tratava, anunciaram que foi uma bactéria. Aí nós vamos para os dias 22 e 25 de fevereiro, onde funcionários do Hospital Regional e do Hospital Humanitas, um acontecimento muito estranho, caminhões militares retiraram caixas metálicas lacradas e macas cobertas sob forte escolta militar. E ainda uma enfermeira que nunca teve a sua identidade revelada conta que uma criatura foi examinada lá e depois foi retirada em segredo da cidade. E agora, da mesma forma que falamos sobre o caso de Roswell, vamos contar a versão das pessoas que viveram esse acontecimento e depois a versão do governo, versão dos ufólogos. Duas ou mais criaturas alienígenas caíram em Varginha após uma pane em sua nave. Uma foi capturada viva e outra morta. Os corpos foram levados ao Hospital Regional e depois à Escola de Sargento de Armas em Três Corações. E finalmente transportados para os Estados Unidos pela base de Campinas. Supostas evidências, depoimento de bombeiros e policiais, a morte do soldado Xerezi, o cheiro estranho, o silêncio oficial do Exército, contradições nas notas públicas. Exército afirma em nota oficial que não houve qualquer tipo de operação em Varginha, mas a população viu uma intensa movimentação de caminhões, jipes e ambulâncias militares naquele dia, principalmente nos locais onde as criaturas foram vistas. E vários militares que foram questionados sobre o que ocorria na cidade apenas falavam que era uma operação confidencial. Além de tudo isso, ainda teve a visita dos Homens de Preto. Entre os dias 22 e 23 de janeiro, um carro preto modelo Ômega ou Santana, elas não têm muita certeza sobre isso, com vidros escuros, parou em frente à casa delas. Saiu desse carro dois homens vestidos de ternos pretos e sapatos pretos lustrados, óculos escuros, mesmo o dia estando nublado, vão até a casa das meninas e das irmãs e mostram uma identificação para a mãe das meninas, dizendo que são do governo. E Dona Luísa contou aos ufólogos o seguinte diálogo. Eles pediram para que eu dissesse para as meninas para não comentar mais nada com ninguém, que isso poderia trazer problemas para a família, que era melhor esquecerem o que viram. Ela teria perguntado de que órgão eram, e um deles respondeu: Senhora, estamos cuidando de um assunto importante. Não queremos alarmar a cidade. Após essa breve conversa, eles entraram rapidamente no carro e sumiram. As meninas e nem a mãe delas se intimidaram e continuaram a contar a história para a imprensa, né? E para os ufólogos que procuravam elas, e nisso aconteceu uma segunda visita.
Passado pouquíssimos dias, outro grupo apareceu, dessa vez em um carro branco oficial. Eles se apresentaram como investigadores da Polícia Militar, mas nenhum registro se encontra, nos arquivos da PM de Varginha. Eles pediram para as meninas recontarem o que viram. Fizeram perguntas sobre a quantidade de dedos e cheiros que elas sentiram e movimentos da criatura. Anotaram tudo num bloco de notas, não gravaram nada e nem deram recibo. E antes de ir embora, deram essas instruções para a mãe e as meninas. Assim, o que vocês viram foi um mal-entendido. O homem ferido, nada demais. Um homem teria olhado fixamente para as meninas e dito: se vocês forem para a imprensa, pode sobrar para vocês. Depois dessa visita, repórteres e ufólogos como Vittorio Pacatini e o Birajara Rodrigues tentaram entrevistar a família muitas vezes, mas eram barrados por pessoas que se diziam autoridades e se diziam estar cuidando da segurança das meninas. E um caso específico, o Pacatini relatou que ao chegar à casa das testemunhas, um carro escuro saiu rapidamente da frente da residência e um vizinho próximo disse: esses homens estão vindo aqui todos os dias e ficam observando. E além das meninas, outras pessoas foram visitadas. Bombeiros do 9º Batalhão de Varginha foram convocados por militares do Exército a assinar documentos de confidencialidade e logo depois receberam orientações para negar tudo. Enfermeiras do hospital regional, após falarem a jornalistas que viram militares levando algo estranho, receberam visitas de homens do governo federal pedindo silêncio para evitar problemas. Anos depois, uma enfermeira finalmente falou: eles sabiam meu nome, sabiam onde eu morava, sabiam o meu plantão. Eu fiquei com medo, óbvio. Investigadores como Birajara Rodrigues e Vittorio Pacatini, em seus livros e conferências, citaram diversas vezes que esses homens misteriosos foram em Varginha. Pacatini diz o comportamento deles não era de curiosos, era profissional. Eles sabiam o que perguntar, onde ir e aparecem antes da imprensa chegar. Isso indica monitoramento oficial. O Birajara também dá seu relato, e o que aconteceu em Varginha não foi apenas um caso de OVNI. Foi uma operação militar de contenção de informação. Após esses episódios de intimidação, meninas pararam de dar entrevista por vários anos. Dona Luísa mudou de bairro e se recusa a falar novamente no assunto. E quando o caso foi relembrado em 2000, ela apenas diz que foi real. Mas não queremos mais problemas.